Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa 7ª aula de Geografia Bíblica 2. Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. 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 Como é costume, nossas aulas são gravadas para vocês depois assistirem novamente, utilizar esse material para continuarem aprendendo. Gravamos também para os futuros alunos em EAD, para que eles possam estar usando esse material, porque fará parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de irmãos espalhados aí, onde quer que essas aulas cheguem, tá bom? E se for útil a alguns irmãos, seminaristas, professores, a gente vai se alegrar muito em alguns estudos bíblicos, ficaremos muito felizes com isso. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos, estamos estudando sobre o Egito, quero continuar falando hoje com vocês, né, sobre o Egito. Hoje nós estaremos aqui trabalhando em cima do slide do material do professor Maurício. Eu quero fazer uma pincelada também com outros materiais, alguns vídeos de outros arqueólogos, o Rodrigo Silva, que ele é muito conhecido também, os vídeos são muito bons. E hoje eu quero estar fazendo uma pincelada e um mix entre o material que eu passei para vocês dos vídeos, outros que eu mandei no grupo de WhatsApp, e a gente vai estar hoje trabalhando um pouco também sobre as dinastias dos faraós. Vamos falar também, né? Quero gastar um tempo hoje mostrando alguns detalhes a mais do Vale dos Reis, ali em Tebas, do Vale das Rainhas. Vamos falar também sobre os deuses do Egito. Quero gastar um tempo hoje também falando sobre a influência dos sacerdotes do Egito. Porque quando nós pensamos no Egito Antigo, destaca-se a pessoa do faraó, mas a gente esquece que a religião no Egito era muito forte e os sacerdotes no Egito tinham um poder tão grande quanto o faraó, se não mais. E então a gente vai estar trabalhando em cima disso. Diante de tudo isso, falarei também sobre algumas descobertas do Egito. Quero gastar um tempo bem significativo falando aqui da família do Egito, lendo o livro-texto, da educação do Egito. E também quero gastar um tempo falando sobre Akhenaton e Nefertiti, e depois sobre Hatshepsut, né, que foi uma esposa de um faraó, foi uma regente, e uma rainha faraó também. Então, a gente vai fazer hoje um passeio, eu diria, entre o livro-texto, sobre o material que nós temos, e, se der tempo, quero gastar um pouco de tempo com vocês também falando sobre os Ixos. E é óbvio, na aula de hoje, vocês vão ver uma coisa bem significativa. Quando eu falar sobre Akhenaton e Nefertiti, vocês verão que eles foram faraós, foi um faraó e uma esposa de faraó, que foi também uma mulher muito influente, né? Ela foi corregente com Akhenaton, mas que os próprios sucessores apagaram as histórias deles do Egito. Ou seja, durante muitos séculos não se sabiam de Akhenaton nem de Nefertiti, mas depois, por causa das descobertas arqueológicas, se descobriu demais deles. Então, historicamente, os faraós que sucedem esse Akhenaton, esse faraó, que ele foi chamado também de faraó herege ou rei herético, e a gente vai trabalhar um pouco sobre isso, que isso é muito interessante. Ele tem uma iniciativa de fazer algo totalmente diferente dos outros faraós. Ao mesmo tempo, ele arruma uma briga muito grande com os sacerdotes. E logo depois da sua morte, tentam apagar literalmente a história dele. Mas, misteriosamente, já que tentaram apagar tudo e de uma forma, eu diria, até precipitada, com o passar dos anos e séculos, as descobertas arqueológicas fizeram com que ele se tornasse um dos faraós mais conhecidos. Olha que interessante, né? A atitude de querer apagar a história deles não deu muito certo. E por que eu estou falando isso? E por que eu
quero fazer questão de tocar no assunto deles, assim como também de Hatshepsut. Por que eu quero falar deles? Porque isso nos faz lembrar a história do povo de Deus, de Moisés, de José. Porque quando a gente vai olhar para a história do Egito, sabendo que o povo de Deus foi para lá com José e ficou lá durante 400 anos, por que não se tem muitos documentos históricos do povo de Israel durante esses 400 anos de história no Egito? Por que não se tem tanto documentos históricos sobre Moisés? Moisés não foi aquele que, pelo poder de Deus, enviou as 10 pragas ao Egito? E por que na história do Egito não está registrado isso? Então, a gente vai trabalhar aqui. Vai ficar muito claro para vocês a resposta de tudo isso, tá bom? Então, a gente vai tentar fazer aqui uma ponte bem interessante. Eu espero que, mais uma vez, a gente seja muito útil na aula de hoje, tá bom? Como é costume, meus irmãos, vamos ler aqui um texto bíblico. Quero ler com vocês Êxodo, do versículo 1 ao 12, do capítulo 3. Então, eu quero ler aqui com vocês Êxodo 3, do 1 ao 12. Quem quiser, pode ler ou na minha Bíblia aqui, que eu estou compartilhando, a Bíblia em Kindle, ou na sua versão. Por favor, no versículo 1 ao 12 é o clássico texto em que Moisés se encontra com o Senhor no Horebe. Eu vou ler aqui. Por favor. Do 1 ao 12, né? Isso. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro Jetro, sacerdote de Mídian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproximes mais. O Senhor advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor lhe disse, por certo, tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem quanto eles têm sofrido. Por isso, desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los ao Egito, a uma terra fértil e espaçosa. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do meu povo de Israel chegou até a mim. Eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio a Faraó. Você deve tirar meu povo de Israel do Egito. Moisés, porém, disse a Deus, quem sou eu para apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? Deus respondeu, eu estarei com você. Este é o sinal que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte. Amém. Esse texto maravilhoso que nós conhecemos muito bem, da vocação aqui de Moisés para que ele cumpra essa missão tão linda. E a história a gente já conhece. Moisés vai ao Egito, liberta o povo pelo poder de Deus, e o povo é liberto de toda a escravidão, passa pelo Mar Vermelho e para aqui no Sinai para aprender de Deus. E aqui eles permanecem, não somente aqui, mas um pouco também mais para frente, ali em todo o deserto, durante 40 anos, aprendendo de Deus, né? E essa história a gente conhece muito bem. Então, só queria ler esse texto porque
como eu mencionei há pouco, meus irmãos, nós estaremos vendo hoje a história de vários servos de Deus no Egito. Estaremos vendo a história também das dinastias dos faraó. Estaremos mergulhando, né, no Egito. E como eu mencionei, quando nós olhamos um pouco para a história, nós não vemos muitos registros do próprio faraó, ou melhor, do próprio Moisés no Egito. E vai ficar muito claro aqui o porquê não se registravam, né, geralmente, algo como a história de Moisés. E vocês vão compreender perfeitamente, tá bom? Então vamos lá, meus irmãos. Bom, deixa eu aproveitar aqui. Hoje nós estaremos trabalhando um material sobre o Egito, que a gente já até compartilhou em algumas aulas. Por outro lado, deixa eu pegar aqui com vocês, né, algo que eu quero compartilhar agora, que é esse material aqui sobre a decifração do cuneiforme. O professor Maurício, ele apresenta aqui 2 materiais muito interessantes, que antes de mergulharmos no material propriamente dito do Egito, eu quero passar para vocês essas 2 apresentações, porque o que acontece, meus irmãos? Como eu já mencionei nas aulas passadas, muitas histórias antigas só se sabia que houve uma civilização naquele lugar, mas não se tinha muita informação de que tipo era aquela civilização, o que eles estavam registrando com aqueles, né, com aqueles escritos, sejam eles cuneiformes ou hieroglifos. Então, o que acontece? Algumas descobertas fazem com que os textos ali registrados sejam interpretados. Isso a gente aprendeu com relação ao povo da Suméria, da região da Mesopotâmia, todas as civilizações ali da Mesopotâmia, e aqui não vai ser diferente também no Egito. Só para vocês terem uma ideia, durante séculos, quando se viam as pinturas, os desenhos no Egito, principalmente nas construções, muitos não sabiam o que significavam. Porque, irmãos, vocês têm que se lembrar que mesmo o Egito, ora, a capital era ali mais próxima ao delta do Nilo, outra hora era lá em Tebas, onde fica o Vale dos Reis, ou em outras regiões. Então, haviam essas mudanças da capital. E logo depois que os séculos foram passando, esses amontoados, né, de edificações ficaram ali encobertos de areia, os saqueadores iam ali, pegavam as joias e o restante ficava como um objeto do passado. Então, os textos, as pinturas ficavam meio que enigmáticas, mas algumas descobertas fizeram com que todo esse acervo tivesse, então, um significado. Então, eu quero ler aqui com vocês esses 2 artigos, porque eles são eu diria, são as chaves que codificam, né, esses ensinamentos. E olha aqui, o primeiro deles é esse material aqui que eu vou passar para vocês agora. Aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Leia para nós, Diego, por gentileza. Aqui, ó. Decifração do cuneiforme, Maurício Abreu de Carvalho. Isso. Deixa eu compartilhar. Continua. As inscrições de Berristum, talhada em uma falésia, fornece o mesmo texto em 3 línguas, contando a história das conquistas do rei Dário. É ilustrada com imagens em tamanho real de Dário com outras figuras. A inscrição de Berristum é para a escrita cuneiforme o que a pedra de Roseta é para os hieróglifos, o documento mais importante no deciframento de uma língua até então esquecida. Localiza-se na província de Kermanshah, no Irã, no Monte Berristum. Então, a gente já viu algo aqui sobre a questão, né, das conquistas de Dário, nós já tínhamos vistos, e agora aqui hoje,
por se tratar do Egito, essa aula, a gente vai, então, compreender a importância da pedra de Roseta. O que seria a pedra de Roseta? A gente vai ver agora, olha só. A gente vai, bom, deixa eu acabar de ler com vocês esse slide e a gente vai ler um outro slide sobre a pedra de Roseta. Continua lendo aqui as inscrições de Behistun. Continua para nós, Diego, por gentileza. O texto é uma declaração de Dário I da Pérsia e inclui 3 versões do mesmo texto, escrito em 3 línguas e alfabetos diferentes: persa antigo, elamita e babilônio. Um oficial do exército britânico, Sir Henry Rawlinson, transcreveu a inscrição em 2 vezes, em 1835 e 1843. Rawlinson foi capaz de traduzir o texto cuneiforme em persa antigo em 1838, e os textos em elamita e babilônio foram traduzidos pelo mesmo Rawlinson e outros depois de 1843. Babilônio foi uma antiga forma de acadiano, ambas as línguas semíticas. Então, quando nós tratamos ali sobre os reinos e impérios da Mesopotâmia, ficou claro para nós sobre que esse achado aqui, desse documento, já que foi escrito em 3 línguas diferentes, persa, antigo, elamita e o babilônio, então eles conseguiram, através desse achado arqueológico, fazer, então, a leitura de todas as pedras cuneiformes. E, querendo ou não, muitos textos que foram encontrados depois, né, muitos achados, ficaram fáceis de serem traduzidos. Claro, leia-se aqui, né, irmãos, fácil, por causa disso, né? E mesmo assim não é fácil, né? Se hoje, por exemplo, quando nós temos aqui a língua portuguesa, que no nosso país, no Brasil, ela ainda tem algumas diferenças do português de Portugal, português de alguns países africanos. Então, assim, faça essa correspondência, né? Mas eu só estou mostrando para vocês como um achado pode ser a virada da chave para a decifração de toda uma cultura antiga, né? Então, continuando aqui para nós, Diego, por gentileza, né? Aqui, ó, são as inscrições, né? E aqui é o Sir Henry, né, o senhor Henry, tá bom? Então, esse foi o primeiro, e o segundo que eu quero mostrar aqui para vocês, agora é esse daqui da Pedra de Roseta, olha só, que legal. Deixa eu mostrar também da Pedra de Roseta. Só para vocês. Tudo bem até aí, meus irmãos? Alguma dúvida? Alguma pergunta? A evidência do povo judeu lá no Egito, a evidência arqueológica, porque eu li lá que se diz que foram apagados por causa dos hititas, etc. Então, eu deixei um pouquinho na expectativa, né, Júnior, na surpresa de falar sobre isso, porque deixa eu até aqui já antecipar um pouquinho. Certa ocasião eu perguntei para o Ribeiro também sobre isso, professor Ribeiro, né? Falei, Ribeiro, ora, Moisés foi, né? Foi uma lenda para o povo judeu, povo hebreu, a história do Velho Testamento, das outras civilizações, todo mundo conheceu Moisés. Mas e as descobertas arqueológicas que confirmam que Moisés esteve no Egito? Aí o professor Ribeiro me deu uma resposta que ali eu compreendi. E ao fazer as lições de casa para vocês, aqui hoje, né, Júnior? Eu já venho fazendo há algum tempo. Quando a gente começa a entender que a própria dinastia egípcia, muitas vezes na trocada de poder de um faraó para outro, eles apagavam a história de um faraó, entendeu? Eles encobriam. Então, por essa razão, a gente vai, e por isso que eu criei uma expectativa, já vou chegar lá, já vou explicar melhor, mas a gente vai entender melhor o porquê não se tem tanto documento. Não é que não tenha, tá, meus irmãos? Não é que não tenha descobertas arqueológicas. O próprio arqueólogo Rodrigo Silva, ele mostra alguns escaravelhos, lembra nos vídeos que eu passei para vocês? Que naqueles escaravelhos, segundo a data, né, que foi provavelmente a data onde os hebreus estiveram no Egito, estava escrito naqueles escaravelhos o nome de Jacó. E o nome Jacó não é o nome egípcio.
é o nome hebreu. Então, isso são provas, entre outras muitas, de que o povo judeu esteve lá. Mas vocês têm que se lembrar que a saída do povo judeu do Egito foi uma saída que deixou o Egito em vergonha, em ruína. E qual é o faraó que quer registrar isso? Você, como faraó vencido, você vai colocar as inscrições e as histórias daquele que o venceu na sua história? Entenderam? Então, a gente vai compreender um pouco melhor. Mas eu não quero utilizar aqui esses fatos para justificar a vitória do povo hebreu. Não, não é isso. Eu quero mostrar que na própria cultura dos egípcios, eles faziam isso com eles mesmos. Os egípcios, por exemplo, apagavam as histórias daquelas outras dinastias. Porque vocês têm que lembrar que o Egito ele não teve essa situação entre Reino do Sul e Reino do Norte. O Egito Alto e o Egito Baixo teve a unificação, mas muitas vezes, dependendo de onde estava a capital, e dependendo do que era alguma dinastia, era uma dinastia que não tinha muito a ver com as outras dinastias, eram outras famílias. Ora, se eu sou da dinastia A, por que eu vou valorizar a dinastia B? Porque eu vou resgatar a dinastia B. Eu vou reescrever a minha história e dos meus antepassados, e no que eu puder eu apago a própria história dos meus antecessores. Até porque muitas vezes vocês têm que lembrar, irmãos, e isso acontece em qualquer governo, uma coisa que rei, governante, imperador é vaidoso. E ele não escreve a história dos outros. Se por acaso algum rei, algum imperador está escrevendo e perpetuando a história do outro, é na lembrança de que eu venci, no caso o rei, o outro. Né? Então, jamais valorizando aquele reino, né? Então, Júnior, por isso que, assim, já já a gente vai entrar nos assuntos, tá? Mas seria mais ou menos essa resposta, tá bom? Beleza? É como aqui, Júnior, no nosso contexto brasileiro, irmãos. Um governo que passa, cria um projeto bom, o outro governo que vem tenta apagar aquele projeto. Não é assim? Essa é a história dos homens. Se algum criou um programa que deu certo, eles vão e rebatizam o programa com outro nome para não lembrar daquele governo. A história se repete, meus irmãos. Governante, imperador, presidente, é tudo vaidoso. É tudo soberbo. Não tem um que escape. E até porque é aquilo, né, irmãos? É a maneira de você perpetuar o seu legado. Você não quer perpetuar o legado do outro, né? É claro, existiram na história algumas exceções, mas são poucas, e essas exceções estão ligadas muito às dinastias, né? As dinastias, ou seja, as famílias. Se eu estou perpetuando uma história, é porque aquela história faz parte da minha dinastia, faz parte da minha linhagem. Vocês vão aprender bastante isso na história eclesiástica. Quando a gente for estudar a história eclesiástica, o Júnior já aprendeu com vocês vão ver que na história da igreja vai ter muito disso ali em Constantinopla, no Reino Bizantino, vai ter muito disso, por exemplo, entre os francos, que se derivaram depois dos franceses. O Reino Franco na Europa, na realidade, que começa ali com, salvo engano, é Dário o nome do primeiro rei franco, que inclusive ele se torna muito conhecido na história, né, do cristianismo, porque ele vence em várias batalhas e preserva o povo cristão. Vocês vão ver que entre os francos vão ter dois grupos fortíssimos, que são os merovingios e depois os carolíngios, da onde vem o Sacro Império Romano Germânico de Carlos Magno. Ele era um carolíngio, né? E aí ele unifica o antigo Império Romano. Então, perceba, dinastia merovíngia, dinastia carolíngia. Então, quando alguém preserva uma dinastia, é porque é a sua dinastia, ou é o seu povo, nunca é o povo conquistado. Porque você não vai dar glória àquele que você conquistou.
A não ser quando você faz como fizeram os romanos. Você conquista o Império Grego e diz, não, eles são muito bons, mas já agora, como eu conquistei, eu estou expandindo sobre eles. Então, eu trago a valorização deles, mas eu sempre demonstro, eu os venci. É isso que faz o imperador, meus irmãos, entenderam? É assim que se faz, né? Então, na história do ser humano é essa, tá bom? Então, aqui, com relação à pedra de Roseta, olha só que interessante. Leia para nós. Tudo bem até aí, Júnior? Tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Não? Beleza? Então, leia para nós agora, irmão Diego, por gentileza. Pedra de Roseta. Pedra de Roseta. A pedra de Roseta é um bloco de granito negro, muitas vezes identificado incorretamente como basalto, atualmente depositado no Museu Britânico. A sua importância prende-se ao fato de que a época de seu estudo no século XIX proporcionou aos investigadores o mesmo texto escrito em hieróglifos, em egípcio demótico, em grego clássico. Como o grego era a língua então bem conhecida, a pedra serviu como a chave para a decifração dos hieróglifos por Jean-François Champollion em 1822 e por Thomas Young em 1823. Então, olha só que interessante, irmãos. Quando a gente fala história, lembra que eu falo que 100 anos da história não é nada? 50 anos é ontem. 20 anos é 1 minuto atrás. Entendeu? Ó, em 1822 se descobre a pedra de Roseta. Tá bom, pastor. Ou melhor, aliás, as decifrações se fazem aqui. Mas percebam que só foi aqui no século XIX que começaram a se entender os hieróglifos. Pastor, então quer dizer que todo aquele acervo egípcio que se existia, não se tinha um entendimento preciso do que era? Não. Se tinha uma dedução, mas não se tinha uma certeza. Por quê? Como que você vai ler algo que você não entende? Você não tinha mais como fazer essa ponte. Então, percebam que é só no século XIX. E, como eu disse, foi agora. Ou seja, tudo que a gente está aprendendo do Egito, a gente está aprendendo aqui nos últimos 200 anos. Está entendendo? Nos últimos 200 anos. Pode ver, ó, 1822, estamos no ano 2025. Nos últimos 200 anos que a gente está entendendo todos os detalhes daquilo que se descobriu como pirâmides, construções, ali onde é chamado, né, Vale dos Reis, Vale das Rainhas, todas aquelas construções exuberantes do Egito, que todo mundo achava que ali era o berço da civilização, ficou claro quando? Ficou claro agora os textos, os escritos, as histórias. E mesmo assim, nós devemos sempre lembrar que as histórias são escritas, como eu gosto de chamar, e como os historiadores e arqueólogos chamam, a história dos vencedores, meus irmãos. Não esqueçam disso. Os vencedores. Por quê? Porque os vencedores registram como eles querem. Ou seja, então, mesmo assim, estamos entendendo a história a partir do que eles deixaram como registro, porque eles foram quem venceu. Então, logo, se perpetuou isso. Agora, essa é toda a história? Não. Porque os achados arqueológicos vão definir o que é o que não é, tá bom? Então, continua aqui é o Jean-François Champollion, né? Que é o Thomas Young. Aqui a pedra de Roseta, meus irmãos. Olha, esse achado. Esse é o achado. Essa é a pedra de Roseta. Por causa dessa pedra de Roseta, se conseguiu, então, entender tudo o que hoje nós temos como história interpretada. Né? Leia para nós, irmão Diego, por gentileza. A pedra foi encontrada no Egito em agosto de 1799 por soldados do exército de Napoleão Bonaparte, particularmente por um oficial chamado Bouchard, enquanto conduziam um grupo de trabalho de engenheiros para o Forte Julien, a cerca de 56 quilômetros ao leste de Alexandria. Devido aos termos da capitulação francesa diante do Reino Unido em 1801, a pedra foi cedida às autoridades militares britânicas e depositada no Museu Britânico, onde se encontra até os nossos dias. Ou seja, meus irmãos, percebam, foi por causa, né, do exército de Napoleão.
que esse oficial Bouchard encontra essa pedra. Então, está lá no Museu Britânico até hoje. Continue para nós, Diego, por gentileza. O bloco de pedra apresentava glifos cunhados em 3 partes distintas. Cada parte revelava um tipo de escrita, que em nada se assemelha às demais. As 3 formas, constatou-se posteriormente, eram um texto em hieróglifos, demótico, egípcio e grego clássico. Dá uma pausa aqui, Diego, dá uma pausa. Meus irmãos, o que nós entendemos? Que essa pedra de Roseta, quando ela foi feita, ela teve esse significado já para aqueles dias de facilitar, de uma forma ou de outra, a compreensão de textos para aquele povo. Pode ver, foi escrito tanto em hieróglifos, demótico egípcio. O demótico egípcio, só para vocês terem uma noção, o que ele seria, né? Ele seria uma língua egípcia comum. Assim como na história do grego temos o grego koiné, que koiné é comum, assim como na língua latina temos o latim, por exemplo, temos a Bíblia Vulgata. O que é a palavra Vulgata? Vulgata vem de vulgar, que é comum. O latim comum. Eu sei que para nós, português, a palavra vulgar recebeu um significado de desprezo, né? A pessoa ela é vulgar, dando uma ideia de que ela é imoral. Mas na tradução etimológica mesmo, vulgar é comum, é algo comum, não é algo nobre, não é algo erudito. Então, esse demótico egípcio era uma língua egípcia comum. Aí talvez você diga assim, pastor, mas por que isso? Percebam, irmãos, o Egito, a gente já vai ver, em alguns séculos, ele migra da língua de hieróglifos para essa nova escrita. Lembra que nós falamos muito sobre o povo que contribui, os fenícios, que contribuíam muito com essa questão do alfabeto, e principalmente do nosso alfabeto? Pois é, assim como os fenícios, eles foram um povo que ajudou muito na questão do comércio, na questão linguística, eles também tiveram uma contribuição muito grande. O Egito também, como sempre foi uma grande potência, eles aperfeiçoaram o quê? O seu vocabulário. Então, podem ver que essa pedra de Roseta, ela foi escrita para que a história do passado fosse compreendida pelo presente e fosse também preservada até mesmo aqui no grego, como é chamado no grego clássico. Acabou sendo ali uma obra não só de arte, né, mas de conhecimento, para se perpetuar e passar o conhecimento. Percebam, irmãos, olha, se nós não tivéssemos a pedra de Roseta, a gente não saberia de muita coisa, até hoje. Até hoje a gente iria, eu diria, pincelar em pouquíssimas coisas, em poucos entendimentos. Por quê? Porque assim como foi, né, o material que nós vimos há pouco, né, a decifração cuneiforme, ali com Dário I, assim foi a pedra de Roseta, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, Diego, por gentileza, continue aqui para a gente. O texto registra um decreto do corpo sacerdotal do Egito, reunido em Mênfis, instituído em 196 a.C., sobre o reinado de Ptolomeu V, Epifânio, 205 a 180 a.C., escrito em 2 idiomas, egípcio, tádio e grego. O texto em antigo egípcio foi escrito em 2 versões, hieróglifos e demótico. Esta última, uma variante cursiva da escrita hieroglífica. Então, como eu mencionei há pouco, né? O que seria o cursivo, irmãos? Letra mão. Seria o cursivo, um jeito mais fácil de escrever, né? Simplificada, né? Como? Simplificada.
a letra simplificada. Irmãos, podem ver, nós escrevemos no cursivo, né? Na letra minúscula. Não facilita para nós? Se a gente fosse escrever tudo em maiúsculo, dificulta. O minúsculo facilita. O cursivo é isso, né? Tá bom? Continua, Diego, por favor. O bloco de pedra apresentava glifos cunhados. Não, aqui? Já leu, né? A pedra, já leu. Ah, tá. A pedra. A pedra em 114 centímetros de altura, 72 centímetros de largura, cerca de 28 centímetros de espessura e pesa 1.760 quilos. É uma obra de arte, mas foi um achado maravilhoso para a história mundial e para a arqueologia mundial, não é? Meus irmãos, essa é uma descoberta. Quantas outras ainda não haverão, né? Tá bom? Para os amantes desse tema, se preparem, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender, né? Tá bom? E aqui, meus irmãos, deixa eu só mostrar para vocês também, eu tenho uma foto aqui, ó. Olha que legal. Estão vendo? Não? Então, deixa eu pôr aqui para vocês, ó. E também mais uma foto, né, do museu. Muito legal, né, irmãos? Para a gente ver, né? Deixa eu até aumentar aqui para vocês, ó. Olha só, irmãos. Olha que coisa linda, né? Tá vendo? Aqui a parte cursiva, né? E aqui o grego clássico. E aí, em cima disso daqui, né? Ó, tá no museu. Se chegaram às conclusões de tantas descobertas arqueológicas. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, vamos lá. Então, vamos voltar aqui agora. Alguma pergunta, meus irmãos? Tranquilo até aí? Tranquilo. Acho que provavelmente os judeus que ficaram lá no Egito, eles falavam as duas línguas, né? O hebraico e a própria língua egípcia. Os judeus que ficaram no Egito. Cresceram lá, né? Sim. Sim, né? Não tem a dúvida, Júnior. Né? Não tem a dúvida. E assim, né, Júnior, a gente tem que lembrar, irmãos, que sempre essa questão linguística, ela sempre foi uma barreira em qualquer cultura. Mas a questão da adaptação da língua, hoje para nós, por exemplo, irmãos, vamos aqui, vamos ser franco. Por que o brasileiro ele tem uma certa comodidade de aprender outros idiomas? Porque a gente, muitas vezes, não está debaixo de uma guerra, de uma crise imensa. Mas Deus me livre que piore algo, e que se fôssemos vencidos por um povo, seja ele qual for, a gente aprende a língua deles rapidinho, porque é uma questão de sobrevivência. É que nossa cultura como brasileiros, se não for a inclinação mesmo pelo estudo, pelo progresso, pelo empreendedorismo, a gente se acomoda na nossa língua, né? Mas nos povos antigos, saber outros idiomas era sinônimo de quê? De riqueza, de negócio, de network, de interação. Se você era um grande fazendeiro, mas você não sabia falar os outros idiomas dos outros povos, você ficava para trás. Porque aquele comerciante que falava 3, 4 idiomas te colocava no bolso. Então, você tinha que aprender a falar outros idiomas para não ser enganado. É o que acontece no mundo executivo, né? Podem ver, irmãos, que hoje, por que um representante de um país, quando ele vai para outro país, ele não saber falar o idioma mundial, é um pouco vergonhoso, e é mesmo. Porque se espera que um líder de um país, um grande executivo, ele domine pelo menos a língua universal, né? E o Egito, por ser o império, durante muito tempo, era uma língua muito admirada, assim como foi as nações mesopotâmicas, né? Podem ver que dentro das nações mesopotâmicas nascem o aramaico, e o aramaico era a língua oficial, que se falava em toda aquela região entre os príncipes, entre os reis. Então, e pode ver que o aramaico ele é muito próximo do hebraico. Então, saber falar a língua é que nem agora, meus irmãos. Né? Eu sei que nem todas as pessoas têm facilidade com outros idiomas,
Algumas pessoas nasceram com mais facilidades a números, outros a palavras, mas é importante aprendermos. É importante, até mesmo como ministro do Evangelho, né? E hoje, né, por exemplo, no mundo que vivemos, irmãos, temos o inglês como a língua mais falada no mundo, mas temos um outro idioma aí que a gente precisa também arranhar, e para não dizer aprender rapidamente, que é a qual? Mandarim. Né? É o idioma que o mundo está falando, que é a língua falada na China. Então, pastor, mas não, é importante, é uma grande economia. Onde você vai no mundo, se você fala inglês, você tem acesso, você pode negociar. E se você tiver ainda, né, um conhecimento mais vasto de poder falar outros idiomas, melhor, né? Mas aí fica a dica, né? Então, o que você disse, Júnior, tem tudo a ver, né? O José assimilou rapidinho. O José assimilou a língua egípcia rápido lá. Sim, e aí, né, Júnior, quando eu recentemente até preguei sobre José, eu demonstrei que José ele era muito dedicado aos estudos. Ele tinha, sim, o dom de Deus, mas ele era uma pessoa muito virtuosa, porque ele se torna um protagonista na casa de Potifar, sendo um hebreu. Ora, nós vemos ali pelo menos duas dedicações imensas, uma pela língua e outra pela gestão. Então, perceba que é o dom de Deus, mas é a nossa competência também, ora, a gente se entregando aquilo que Deus nos deu. Sabe, irmãos, a gente tem que sempre lembrar disso, né? A gente tem que fazer o nosso melhor, como se tudo dependesse de nós e nada de Deus, mas nós devemos depender de Deus como se tudo dependesse dele e nada da gente. Esse é um exercício que a gente faz o tempo todo. Deus nos dá dons e a gente não pode acomodar no dom, né? Ele nos deu um dom, a gente tem que desenvolver esse dom, desenvolver esse talento, potencializá-lo, porque aí a graça dele é derramada ainda mais sobre a nossa vida, né? Então, meus irmãos, vamos lá. Eu vou só citar aqui rapidamente, meus irmãos, só para a gente poder mostrar para vocês também aqui, olha só. Só um detalhe bem interessante, que eu não vou gastar muito tempo falando com vocês sobre isso, mas eu gostaria só de citar. Enquanto eu fazia minhas lições de casa, eu vi que uma coisa que me impressionou bastante foi o seguinte: todos nós conhecemos histórias demais de Davi, não é? O rei Davi, o reinado de Davi, e é tanto para nós, quanto na cultura judaica, quanto até entre os muçulmanos, na cultura islâmica, entre o cristianismo, seja ele romano ou protestante, Davi é um fato, certo? Mas, segundo os arqueólogos, poucas evidências e achados arqueológicos temos de Davi. Interessante, né? Isso é uma coisa curiosa. Pastor, então quer dizer que invalida? Não, não invalida. O fato de muitos dizerem a respeito dele já provam a sua existência. O fato de muitos reis prestigiarem o seu ancestral, falarem dele, dizerem coisas a respeito dele, ou mesmo as outras nações, já é a prova. Mas quando se diz dos achados arqueológicos de Davi, fiquei curioso, porque eu também não sabia dessa informação. Não se temos assim um acervo tão grande até o momento, tá, meus irmãos? Então, eu achei isso muito curioso. É claro, temos sim os palácios, tínhamos a construção do templo, que querendo ou não foi Salomão quem constrói, mas foi sobre a gestão de Davi que foi armazenado muitas das riquezas para a construção do templo. Davi não constrói o templo, mas ele deixou tudo praticamente pronto para que Salomão construísse. Então, assim, temos sim muita coisa, não estou dizendo que não tem. Eu digo comparativamente por causa que é um nome muito grande no cristianismo. E é um nome muito grande no judaísmo, né? É uma pessoa que realmente fez a história, né? Então, assim, é uma informação interessante. Então, eu vou passar aqui rapidamente para vocês esse slide de alguns achados aqui religiosos do período monárquico. É claro que existem muitos outros, tá? Mas o professor Maurício deixou esses achados e eu achei bem interessante. Então, só vou passar aqui rapidamente para vocês, só para servir como um acervo, né, da aula mesmo. Eu já passei esse material para vocês, né?
para que vocês possam estar vendo. Então, só para que a gente veja rapidamente, olha só que interessante, né? Artefatos religiosos do período monárquico. Logo, a gente tem que fazer aqui aquela leitura, né, irmãos? Reino unido, depois reino dividido, né? Então, esses achados são desses dois períodos, tá bom? Vamos lá, rapidinho, só vou passar rapidamente com vocês, ó. Aqui é um achado arqueológico, né? Que, ó, esse daqui, ó, Casa de Davi, tá vendo? É um achado. Está em aramaico, século IX antes de Cristo, está em basalto. Leia para nós, Júnior, por favor. Ok, Casa de Davi. E o rei de Israel entrou anteriormente na terra do meu pai, e Haddad me fez rei. E Haddad foi à minha frente, e eu me separei dos 7. De meu reino eu matei 70 reis, que atrelaram milhares de carruagens e milhares de cavaleiros. Matei Jeorão, filho de Ahabe, rei de Israel, e eu matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. E eu coloquei em ruínas suas cidades e transformei sua terra em desolação. Versão Azael, 2 Reis 9, 24 a 27. Citando, né, a casa de Davi, ou seja, confirma o fato da historicidade, né? Aqui em outro artefato, pode ler, Júnior, para a gente, por gentileza? Para que foram trazidos os ossos de Uzias, inscrição funerária de Uzias, rei de Judá, Jerusalém, século I a.C., pedra. Olha, interessante, né? Podem ver que está em hebraico, né, irmãos? Pelo menos eu deduzo ser hebraico, pode ser aramaico, né? Não sei dizer exatamente agora, mas as letras pelo menos, deduzo ser hebraico, talvez aramaico, mas é interessante, né? Então, mais um artefato, né? Aqui também outro artefato. Pode ler, Júnior, por gentileza? Capitel real, Ramat, Raquel, né? Se fala Rachel em inglês, né? Isso. Oitavo a sétimo antes de Cristo, calcário. Aqui, olha só que curioso, minhas irmãs. Olha só. Pode ler, Júnior. Sinete de Jezabel, detalhe da esfinge, nono a oitavo século antes de Cristo, opala cinzentada, 1 Reis 21, 8. Olha aqui, dá para ver, né, algumas, não sei se vocês conseguem enxergar, mas olha, pensando como, né, algo tão antigo, né, só que é de Jezabel, né? Então, a rainha, a grande rainha, né, a esposa de Acabe, né, aquela rainha má. Olha aqui, outro artefato, né, dessa. Pode ler, Júnior, por favor? Anel de sinete com selo de chapate, século sétimo antes de Cristo. Ouro e amazonita verde. Dá aquela ideia de você selar as cartas, né? Olha assim, ó, anel sinete, né? Ó, vocês conseguem notar? Aqui tem uma inscrição que seria esse amazonita verde, onde você colocava, né? E ali se marcava, selava a carta, e se alguém entregasse a carta aberta, né, aí as punições eram imensas, né? Porque, de fato, se é uma carta selada, percebam, então é um achado dessas eras bem interessante. Aqui mais outro achado, né? Pode ler para nós? Sinete de Ieror Ahaz, filho do rei, decorado com um galo, século 7 a 6 antes de Cristo, né? Jaspe vermelho. Então, interessante, né? Um galo, né? Um galo, para ver aqui alguma coisa com relação a isso. Aqui, não sei se vocês conseguem ver também, ó. Pode ler, Júnior? Irmaiahu, sinete de Jeremias, decorado com uma gazela,
século VIII a.C. Hoje, com a nossa tecnologia, né, meus irmãos, é claro, é tudo muito fácil para nós hoje, mas são obras de arte, são achados arqueológicos impressionantes, né? E obras de um artífice, porque fazer isso, ou replicar, ou copiar, né, irmãos, naquela época, só um especialista, né? Interessante, né? Então, aqui, Júnior, pode ler para nós? Natan, que está sobre a casa, século VII a.C., Agilo. E aqui, uma representação do Templo de Salomão. Percebam, irmãos? Aqui são apenas algumas representações, tá vendo? Né? Aqui seria a Sala Santo dos Santos, a Arca da Aliança, né? Aqui, né, no caso, seria a parte do santo lugar, lugar santo. Aqui a bacia de bronze, o altar. Percebam que todas as representações são prováveis, né, irmãos? Exatamente como era, é um mistério, né? A gente não pode dizer era dessa forma, desse jeito. Então, as maquetes, elas sempre vão ter uma representação bem próxima, né? Aqui, ó, o modelo do templo do Monte Nebo, século IX ao VIII a.C., é de cerâmica, né? Então, aqui um altar com chifres megido, século X a.C., esse daqui é só um modelo. Suporte cerimonial no Megido, século XII a.C., em bronze. Suporte de culto, Tanak, 10º século a.C., em cerâmica. Tigelas sagradas iniciais da palavra Kodesh, Templo de Arad, 8º século a.C. Vaso sagrado em Beceba, 8º século a.C., em cerâmica, aqui, Beceba, irmãos, mesmo lugar agora onde houve o ataque, recentemente, né? A cidade. Aqui também uma garrafa com forma de romã, século IX ao VIII a.C., em cerâmica, muito interessante, né? Formato de romã. Aqui estatuetas tocando tambores, século VIII e VII a.C., em cerâmica. Aqui também, né, outras estatuetas, né? Estatuetas femininas, século VIII e VII, de cerâmica. Aqui está com a inscrição de Judá. E Akizif, né? Percebam que é como se fosse uma mulher, né? Com uma criança próxima a ela. É isso. Então, assim, aqui são alguns apenas achados, tá, meus irmãos? Apenas alguns. Tudo bem? Tudo bem até aí? Alguma pergunta? Eu poderia mostrar mais coisas, mas aí, meus irmãos, procurem depois, né, nos sites, procurem sempre no livro-texto, quando vocês verem alguma coisa, que nem agora. Agora nós estaremos vendo o slide do Egito de novo, e agora eu quero até usar esse material até como um meio didático para vocês, por exemplo, irmãos, com as novas tecnologias, explorem isso, porque, irmãos, vamos pegar aqui um exemplo, né? A minha área de atuação na teologia, que eu me sinto muito mais à vontade, é dentro da Bíblia, propriamente dita, né? Matérias mais voltadas à teologia sistemática, à interpretação dos textos, ou até mesmo a oratória. Essas são as áreas que eu me sinto mais à vontade. Faz parte mais do meu dom pastoral. Então, quando eu estou estudando, por exemplo, um material como este de arqueologia, claro, eu vou no livro-texto, eu vou ali, né, nas informações que eu estou pesquisando, nos historiadores, nos arqueólogos, mas como não é da nossa área de atuação, a gente acaba lendo e muitas vezes aquela leitura não acomoda no nosso cérebro, no nosso coração, logo a gente lê e esquece. Então, eu quero agora fazer uma lição de casa com vocês, mostrando, por exemplo, que essas ferramentas que nós temos usado aqui em aula, elas são muito importantes. A gente vai voltar para o mapa mental da última aula, da onde a gente parou, mas eu quero pegar agora aqui com vocês apenas um material que é aqui, deixa eu passar para vocês, que é aquele material do Egito que a gente já viu, né? Deixa eu só compartilhar aqui com vocês.
e quero mostrar para vocês como vocês fazem, como vocês podem fazer, né, uma lição de casa e fazer com que essa lição de casa se torne um aprendizado muito grande. Porque aqui, irmãos, antes de qualquer coisa, né, qual é o meu grande objetivo aqui com cada um de vocês que estão aqui presentes, né, nessa aula em loco, ou quem sabe estão futuramente assistindo as nossas gravações? O meu grande propósito é acomodar o conhecimento. Na didática, o que é acomodar o conhecimento? É literalmente fazer com que tudo que aprendemos fique na nossa memória permanente. Porque quando fica na nossa memória permanente, meus irmãos, nós não esquecemos nunca mais. Por isso que eu procuro usar todos esses subterfúgios aqui. Livro, texto, vídeo, gravação, aula, interação em classe, materiais didáticos, nosso Google Earth, ou seja, tudo o que for possível fazermos para quê? Para que a nossa experiência de aula seja uma experiência tão poderosa ao ponto de que aquela informação não fique apenas como uma informação que foi ventilada na classe, mas que essa informação ela faça parte agora da nossa vida para o resto do nosso viver. E podem ver, irmãos, que como brasileiros nós estudamos para passar de ano. Nós não aprendemos a estudar. Então, a minha proposta com os seminaristas é, se você já aprendeu a estudar, ótimo. Se você não aprendeu a estudar, então você vai aprender. Porque o que é o aprender a estudar, irmãos? Quer ver um exemplo, irmãos? Quando a gente fala assim, você sabe andar de bicicleta? Vamos lá, Beatriz, sabe andar de bicicleta? Né? Tem gente que nunca aprendeu a andar de bicicleta. Parece bobeira, mas tem gente que não sabe andar de bicicleta, não é? A pessoa, ela teve aula para andar de bicicleta? Ela não foi para a escola, não teve aula. O que é uma bicicleta, como que ela é feita, o que ela fez para aprender? Subiu em cima, mamãe e papai pôs 2 rodinhas ali atrás, empurrou o bebê, depois foi o quê? Tirando as rodinhas, e depois, por si só, você foi aprendendo, ou seja, a experiência. A minha proposta aqui é levar vocês ao que é essa experiência. Por isso que a aula de geografia, com exceção de alguns alunos que continuarão crescendo, porque gostam dessa matéria, outros que gostam de história, outros que gostam de arqueologia, esses alunos vão, para eles, chover no molhado, que eu estou dizendo aqui, porque já faz parte do jeito que eles estudam. Mas a grande maioria dos outros alunos, numa matéria como essa, acabam usando uma matéria como essa como algo só dado, e acaba não retendo esse conhecimento. E esse conhecimento, pode parecer que não, mas ele vai ser muito importante para o ministério. Mesmo que não seja a coisa mais importante, porque, de repente, o seu ministério vai ser um ministério de missões, ou de pastorado, ou de professor de escola bíblica, ou ministro de louvor, mas em algum momento isso vai ser útil. Essa maneira que você aprendeu, como você reteve esse conhecimento, né? Então, agora aqui, rapidamente, só para a gente encerrar esse bloco, né, eu quero aqui mostrar para vocês, olha só, o material que nós já pincelamos, né, do Império Egípcio, né? Nós já lemos aqui a terra do Egito, a geografia, né, do Egito, com relação ao Nilo. Aqui, exatamente aqui, meus irmãos, ó, cidades e centros de culto. Olha só que interessante. Leia para nós, Tomé, esse parágrafo, por gentileza. As cidades mais importantes eram os centros de culto. Cada deus ou deusa tinha seu próprio centro de culto, 4 deles com uma importância especial. No norte da cidade de Heliópolis, no delta do Nilo, perto da moderna Cairo, Ra, o deus do sol, era o deus supremo. Até aí. Então percebam, só um minuto, Tomé. Ó, aqui está dando uma informação, vamos para a prática aqui, ó. 4 deles, ó, cada deus ou deusa tinha o seu próprio centro de culto. Então, aqui nós estamos falando das cidades mais importantes e o centro de culto. Então, percebam que na história do Egito, parece uma informação a mais. Nós vimos
esse slide nas aulas passadas. Mas olha como esse slide ele é rico de informação. São 4 cidades. No norte da cidade de Heliópolis, no delta do Nilo. Então, lembra que quando nós estudávamos, né, no nosso Google Earth, quando eu falei para vocês... Então, quando vocês estiverem fazendo as pesquisas de vocês, só para enriquecer um pouco aqui a maneira de vocês pesquisarem, irmãos, porque, irmãos, quanto mais há uma repetição, quanto mais há um interesse, quanto mais há uma busca, sem que você perceba, essas informações, elas passam da memória rápida para a memória permanente. A nossa memória rápida ela é muito importante para as nossas decisões diárias. Podem ver que nós tomamos de 3 a 5 grandes decisões na vida. Mas num único dia nós tomamos inúmeras decisões. Talvez você não parou para pensar hoje, mas num dia como hoje você tomou pelo menos 30 decisões. Que roupa você ia usar? Que blusa? Se você ia tomar banho quando sair de casa ou não, por causa do frio, para trabalhar. O que ia almoçar? Porque, não, isso daqui não, porque isso daqui é muito leve, eu estou com fome, eu preciso de algo mais calórico. Que caminho eu vou tomar? O nosso dia, ele é tomado... Tomamos muitas decisões no dia. E a memória curta ela é para isso, é para o que é melhor, o que é mais prático. Mas quando se trata de ensino, muitas vezes a gente vai cumprindo o ensino ali na tabela corriqueira do dia a dia, e a gente acaba não se aprofundando. É claro, como eu mencionei, irmãos, nós estamos num módulo de geografia bíblica. Estamos falando sobre o Egito. A gente não vai aprender tudo do Egito em um módulo. Ou seja, teremos 9 dias de aula, cada dia com 3 encontros. Teremos 27 aulas nesse módulo 2 aqui. Mas a gente vai aprender tudo? Claro que não, mas o mais importante, pelo menos. E olha aqui, ó, cidades e centros de cultos. Será que essas cidades e centros de cultos aqui eram importantes para o Egito Antigo? Claro que era. O Egito se tornou um país poderoso, influente, e a religião egípcia também foi uma religião que também, querendo ou não, afrontou a religião dos hebreus. Num primeiro momento dando certa liberdade e num segundo momento não dando mais liberdade. Então, quando a gente aprende, por exemplo, que nem o Tomé acabou de ler, Heliópolis, no delta do Nilo, perto da moderna cidade de Cairo. Quem era adorado era Ra, o Deus Sol, que era o Deus Supremo. E aí a gente vai, vamos lá agora fazer aquele passeio lá pelo Google Earth. Olha que legal, irmãos. Aí a gente coloca aqui Heliópolis, né? Como eu mencionei para vocês. Vamos lá. Heliópolis. E aí, ó, opa, estamos lá no Egito. Opa, vocês estão vendo, né? Estamos aqui, ó. Opa, olha lá, Heliópolis. Essa é a região. Então, quando a gente pensa, né, aqui, ó, em Heliópolis, o que era Heliópolis para esse povo? Aqui é claro, né, irmãos? Agora aqui já virou uma grande cidade, né? Aqui já virou uma grande cidade, mas era nesse lugar que ficou uma das principais cidades do Egito Antigo e aos lugares de adoração, ou seja, nessa região, né? Então, quando nós, ó, pode ver, Cairo está aqui, ó, pertinho. Cairo está exatamente aqui, ó, Cairo, e aqui é Heliópolis. Então, eu estou dando esse exemplo, era nesse lugar que era adorado, né, esse deus egípcio, no caso que a gente acabou de ver, Ra, o deus Sol. Então, vamos voltar aqui para a segunda cidade. Então, percebam, parece que não, mas já mudou bastante para nós. Saber dessa informação não é só mais uma leitura num papel, num livro. A gente já foi para um lugar. E percebam o quanto privilegiados somos por poder utilizar dessas ferramentas, dessa tecnologia. Vamos ver aqui o próximo texto, vai ficar mais interessante agora no restante dessa página. Olha só que interessante. Aqui, continua para nós, Tomé, leia para nós o próximo parágrafo aqui, depois. Hermópolis, no meio do Egito,
Foi um dia uma grande cidade e lar de Tote, o deus da sabedoria. Dá uma pausa aí também. Hermópolis. Então vamos lá, vamos fazer a mesma lição de casa agora. Olha que legal, irmãos. Aqui, olha as informações quando a gente já vem para esse outro lugar, né? Como eu mencionei para vocês, que tem esse nome de Hermópolis. Olha só que legal. Vamos lá. Vamos fazer a mesma lição de casa. Vocês vêm aqui no Google Terra. Olha lá. Claro que muitas vezes a correspondência do nome não é a mesma, mas olha só. Esse lugar, ó, olha só que legal. E aqui, diferente do lugar que vimos há pouco, que foi Heliópolis, olha só que interessante, irmãos. Aqui, quando vocês vêm, né, para esse lugar, vocês vão ver que temos aqui, olha, uma área muito grande que, na realidade, já é conhecida como Qumran pelos egípcios, e foi uma cidade capital do 15º nono do Antigo Egito e centro de culto do deus Tote. Está a oeste do Rio Nilo, perto da moderna cidade de Malawi, né? Se não me engano, é esse nome. Então, quando a gente chega aqui, por exemplo, tem vezes que você vai conseguir olhar, né, os lugares, tem vezes que não. Por exemplo, aqui não, você não consegue ver direito os pontos turísticos, não tem problema. Quer ver? Eu vou voltar para cá. O que você faz? Você vem aqui, cata esse símbolo, abre no Google Maps, né, por exemplo. Olha só, deixa eu compartilhar agora para vocês aqui essa região, as fotos dessa cidade pelo Google Maps. Olha que legal. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ó, a mesma cidade que eu estou vendo aqui com vocês agora, aqui pelo Google Earth, eu consigo clicar, quando eu clico em cima, aqui, onde está meu mouse? Quando eu clico aqui em cima, abre Google Maps. Olha só que legal. E aí vocês podem fazer esse passeio. Aqui, ó. Olha que legal. Aí, ó, a mesma cidade, pode ver que ó, aqui já é o Google Maps atualmente, que nós usamos muito. Você vem aqui para as fotos, olha que legal, irmãos. Olha, e aqui a gente tem uma visão panorâmica com as fotos dos turistas atualmente. Olha só, que coisa fantástica é essa região. Hermópolis. Olha quanto achado arqueológico, né? Então, assim, vai ficar mais legal agora nas próximas cidades. Olha só, meus irmãos. Só de você imaginar, né, que hoje, indo ao Egito, você, né, consegue poder ver uma obra de arte dessa, de tantos séculos passados, né? Olha que legal. Então, vamos continuar o nosso texto para a gente poder estar encerrando. Eu quero mostrar mais aqui essas outras duas cidades. Tudo bem até aí, meus irmãos? Tranquilo? Então, Tomé, leia para nós agora o próximo, aqui, a partir de Mênfis. Mênfis, agora somente uma ruína a 12 milhas do Cairo, foi uma vez a capital do Egito. Ptah, criador do mundo, era o supremo deus aqui. Hoje nós vamos estar falando, né, sobre os deuses, né? Mas vamos agora aqui para Mênfis, mais uma vez. Rapidamente, vamos lá. Vamos pelo Google Terra. Estão entendendo, meus irmãos? Isso daqui parece algo simples, mas o processo pedagógico com relação à acomodação do conhecimento se torna algo que vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Quando nós pensarmos, né, sobre as 10 pragas que Deus envia sobre o Egito, tinha a ver com essas cidades, tinha a ver com esses deuses, tinha a ver com essa maneira em que os egípcios adoravam esses deuses, né? Então, vamos lá, agora voltando aqui.
Vamos por Mênfis, né? Rapidamente. Olha só. Olha que legal. Aí em Mênfis, irmãos, tem muitas coisas lindas. Opa, peraí. Mênfis no Egito, eu quero. Aqui. Olha só. Em Mênfis temos ruínas, assim, impressionantes, ó. Aqui, ó. Aqui, só para vocês terem uma noção, esse é um dos lugares impressionantes. Aqui, nós não vamos precisar, por exemplo, utilizar o Google Maps. Mas aqui em Mênfis, olha só que interessante. Olha só que descoberta arqueológica magnífica essa daqui, meus irmãos, ó. Vamos entrar aqui, ó, dentro desse praticamente museu aqui. Olha que legal. Opa, só um segundinho que eu estou aqui. Olha só. Olha só, meus irmãos. Estão conseguindo ver? Né? Hoje está tombada, deitada, né? Mas imagina uma estátua dessa, ou as pessoas aqui em escala, né? Possivelmente deduzo que essa estátua deveria ser de pé, mas algum imperador, algum rei deve ter destruído, mas sobrou ainda, né, essa estátua de Faraó. Então, percebam como aqui nessa região, é uma região onde os acervos arqueológicos são imensos, né? Ó, vou só pôr aqui para vocês mais uma vez, para vocês terem uma noção. Se vocês forem pelo Google Maps, vocês vão ver muitas fotos e muitos acervos arqueológicos dessa região também, né? Todos aqui nessa região. Legal, né? Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Tranquilo? Alguma pergunta? Então vamos para o último agora, que aí vai ficar mais legal, porque agora temos a última inscrição, que ficava lá no Vale dos Reis, em Tebas. É com muita frequência que a gente ouve esse nome, Tebas, Vale dos Reis. Inclusive, eu queria até dizer para vocês, né? Era Vale dos Reis e também Vale das Rainhas, viu? Porque tinha o Vale dos Reis, mas também tinha aquilo que era chamado de Vale das Rainhas, bem perto. Ou seja, foi um grande lugar de descoberta arqueológica, que até hoje existem ali descobertas, a gente já vai ver de Akhenaton, foi lá nos Vale dos Reis também essa descoberta recente. Então, leia para nós aqui, Tomé, por gentileza, ó, talvez a mais importante... Talvez a mais importante era Tebas, debaixo do moderno Luxor, a capital política e religiosa do Alto Egito. Aqui, Amon, o Deus do Estado e Criador de todas as coisas, era adorado. O famoso Vale dos Reis fica próximo a este lugar. Ou seja, não só o Vale dos Reis, mas o Vale das Rainhas. Então, essa cidade de Tebas também era uma outra cidade, um centro de culto. Só que aqui os achados arqueológicos são fantásticos. Vamos lá fazer nossa lição de casa juntos. E olha só que legal aqui. Eu sei que eu estou repetindo, irmãos, mas eu achei que essas informações iam ser muito úteis para vocês, e como eu disse já para vocês aqui, a minha proposta principal é ensinar vocês não só a conhecer, mas a pesquisar, como fazer, como aprender, para não ficar uma aula tão distante. Porque diferente de teologia sistemática, irmãos, a gente, na igreja, no dia a dia, a gente usa teologia sistemática o tempo todo, doutrina o tempo todo, mas a arqueologia a gente vai usar uma vez ou outra, né? Não vai ser sempre, né? Então, vamos lá. Vamos fazer essa última lição de casa. Vamos aqui para Tebas, Egito. Olha só que legal. Então, vamos pôr aqui. Não, como que estava lá? Tebas. Vamos pôr Moderna Luxor, que o nome moderno muitas vezes muda, né?
Luxor, no Egito. Olha só, que legal, irmãos. Aqui, nesse lugar, vocês vão ficar impressionados com os acervos arqueológicos. É muito lindo, irmãos, essa região, o que foi achado aqui. Só para a gente... Ó, é uma das cidades na margem oriental do Rio Nilo, ao sul do Egito, é o lugar da antiga Tebas, capital dos faraós, no auge do seu poder entre os séculos 16 e 11 a.C. A cidade atual abrange 2 enormes monumentos antigos, o Templo de Luxor e o Templo de Karnak, quase 2 quilômetros ao norte. O Túmulo dos Reis, no Vale dos Reis, e no Vale das Rainhas, estão às margens do ocidente do rio. Então, assim, quando a gente vai agora aqui, ó, no Google Maps, quero ir com vocês, só para vocês terem só para vocês fazerem um passeio muito rápido. É muito legal esse passeio, e eu quero mostrar aqui para vocês rapidamente, ó. Olha que legal. Onde está? Deixa eu só abrir aqui, meus irmãos. Luxor. Luxor aqui. Olha que legal isso daqui. Pronto. Olha só. Mesmo lugar, né? Quando clicamos aqui, vamos para as fotos. Olha quanta coisa interessantíssima. As fotos dessa região. Olha os achados arqueológicos. Aqui algumas casas mais simples. Olha aí, ó, deixa eu mostrar para vocês, irmãos. Olha que coisa fantástica. Tá vendo? Olha como essa região era de um glamour, né? E vocês têm que lembrar, irmãos, que isso daqui representa o quê? Um momento de dinastia, né? Um momento de glória de um faraó, de um imperador. Né? É admirável essas construções. Olha aqui, ó, esse monumento. Né? Esse daqui. Olha só que coisa impressionante, né? Dá para a gente ter uma noção em escala das pessoas, né? Olha que interessante essas estátuas, irmãos. Isso é muito impressionante, né? Porque algumas coisas mais simples, né? Ó. Olha que impressionante, né? Então, eu fiz questão de mostrar um pouco. Ó, olha só, aqui que coisa impressionante, irmãos. Impressionante. Isso é impressionante. Né? Se um dia Deus nos der condições de conhecer essas regiões, né? Quem sabe? Aqui, meus irmãos, aqui é o que eu vou falar já para vocês sobre Hatshepsut. Eu não sei a pronúncia certa. Hatshepsut, né? Olha só que interessante. Olha que coisa impressionante aqui essa construção. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Joia? Então, eu falei assim, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês como, quando a gente está estudando o Egito, como fica interessante o estudo do Egito a partir desse conhecimento, porque diferente da Mesopotâmia, meus irmãos, na Mesopotâmia, a gente não tem, né, como eu posso dizer para vocês, tanta coisa. Temos, sim, mas não é tanto quanto o Egito, né? E o Egito temos um acervo muito grande, então as histórias, né, as descobertas se tornam mais significativas. Tá bom? Beleza? Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos para o nosso intervalo? Alguma pergunta, meus irmãos? Não? Tranquilo, então. Então a gente volta já, em alguns minutos, tá bom? Quem eram os pais de Moisés? Hã? Quem eram os pais de Moisés? A pergunta. Quem é? Tá bom, a gente já tenta falar aqui. O Júnior e as perguntas dele. As perguntas, né, que precisa de especialistas. Ele gosta. Ele gosta.
Tá bom. Deus abençoe. Até já, meus irmãos. Até já.